Para fazer uso da palavra é convidado o professor Eduardo de Mello Souza, paraninfo da turma. A música foi ideia de vocês também, né? Pelo menos agora acertaram, né? Excelentíssimo senhor professor doutor Ubaldo César Baltazar, meu queridíssimo amigo e magnífico reitor dessa Universidade Federal, em cujo nome eu cumprimento a todos na mesa, meus queridos pais, mães, avós, tios, tias, namorados, noivos e todas as formas de acompanhamento possíveis e imagináveis, amigos e tudo mais, meus queridos afilhados. Esse é um ritual de passagem que eu gosto de forma muito especial, porque ele marca muito mais do que um ciclo que se encerra e outro que se inicia. Ele abre praticamente uma nova era na vida de vocês. Diferente de todos os outros rituais, batismo, crisma, ensino fundamental, ensino médio, tem até baile de 15 anos, tem gente que gosta disso. E o fim dessa graduação, o que ela representa para vocês? Ela é bolsa que arrebenta, ela é parto que finalmente traz aquele futuro adiado, ela é o marco de que tudo agora acontecerá fora do útero materno da universidade. Meus amigos, meus afilhados queridos, a partir de agora não existe mais amanhã. Não existe mais eu faço amanhã, amanhã eu penso, amanhã eu vejo. Agora, meus afilhados, é vida real, sem direito a ensaio. Tudo agora vai acontecer de fato. Por isso, nessa última aula de graduação, cabe a esse professor ser muito claro e pontual nas minhas recomendações para essa vida nova. São só 3 pontos, prometo. O primeiro é por que vocês não se sentem prontos. O segundo se refere à postura diante desse medo. E o terceiro é sobre a construção de suas vidas. Bem tranquilo, 3 pontos e depois a gente vai comemorar. O primeiro, por que vocês não se sentem prontos? Meus afilhados, vocês sobreviveram desde a mais tenra infância a um sistema de ensino um tanto quanto perverso, voltado para conhecimentos universais de tudo, em tudo e por tudo, pouco afeito às particularidades de cada um de vocês. Na realidade, vocês não são alunos, vocês são sobreviventes desse sistema. O que acontece? Vocês, para lembrar um futuro, um passado presente, vocês fizeram um 2º grau, onde vocês aprenderam simultaneamente a fórmula de Bhaskara, as leis da termodinâmica, vocês aprenderam geometria analítica, história da Revolução Francesa e tiveram que sobreviver a isso como? Frases mnemônicas, seno A, cosseno B, cosseno A. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A gente tem que se virar e a gente vai sobrevivendo e a gente chega no vestibular e tem que passar no vestibular, é um imperativo categórico. E vocês têm que decorar e esquecer. Quem gosta de matemática, se vocaciona para exatas. Quem gosta de biologia, se vocaciona para a saúde. Mas e quem não gosta dessas duas? Faz o quê? E esse é o problema, né? Esse é um grande problema, porque vocês vêm para a faculdade e a gente não percebe que nessa generalidade é que mora a nossa riqueza. Nós temos desde maconha, miçanga e flauta, até o mais pragmático dos alunos, todos dentro do mesmo universo, dentro da mesma tolerância. Só que vocês vêm do ensino
generalista, e aí vocês começam a se vocacionar em tudo. Vocês não focam? Nem podem. Então vocês estudam direito civil, direito penal, direito empresarial, filosofia do direito, teoria do direito, direitos humanos, o mundo, sem que vocês se adequem às suas peculiaridades pessoais. Vocês prometem, porque todo mundo que passa para a faculdade, especialmente para a federal, promete que nunca mais vai estudar de véspera. Lembram dessa promessa? Vocês prometeram isso a vocês mesmos quando vocês passaram no vestibular? Não, agora eu vou estudar sério, eu vou ler tudo com antecedência, e nada, porque vocês começam a perder o foco, começam a cair num generalismo, não há propriamente uma orientação vocacional, e vocês acabam fazendo o quê? O mesmo que vocês sempre fizeram. Vocês pintam tudo de amarelo, é uma geração do marca-texto, né? Então há uma tensão dentro de sala de aula, né? O professor vai lá e cita artigo 18 da Constituição, parágrafo 1º, Brasília é a capital da União, Brasília é a capital da União, e vocês ficam marcando aquilo. Nossa, agora isso é muito importante, eu não sabia disso, é o pânico da aula. Vocês pintam os códigos de todas as cores, enchem de post-it, e quando vocês vêm, vocês não se acham prontos. Quando chega essa cerimônia, vocês não se acham prontos. Só que tem um detalhe. Vocês nunca vão se achar prontos. A vida nunca vai permitir que vocês fiquem prontos. A vida nunca vai trazer a vocês uma rotina previsível. Então, a primeira lição da nossa conversa de hoje é essa. Não temam não estar pronto, porque ninguém está. Eu não estou, o professor Ubaldo não está, o professor Pilate não está, o professor Zé Sérgio não está. A gente não sabe o que vem. A gente tem a nossa capacidade, nós temos uma base, a gente ensina vocês da melhor forma que a gente pode, vocês aprendem da melhor forma que vocês podem, mas a gente não consegue prever tudo. A gente nunca está pronto para tudo. A gente tem que aceitar isso, para não ter a angústia, a ansiedade que marca essa geração de vocês, que é a ansiedade dos trabalhos prontos. Tem uma dificuldade para a qual vocês não estão preparados, não pensa na dificuldade resolvida. Pensa em se levantar da cama naquela manhã. Pensa em ir escovar os dentes. Pensa em se vestir e enfrentar o problema. E você está pensando, e você está meditando, e você está dando um passo de cada vez. À medida que um passo de cada vez é enfrentado, e um passo de cada vez é dado, vocês vão diminuindo a ansiedade. A cabeça fica livre para improvisar, para raciocinar, porque vocês já são naturalmente inteligentes. Vocês são a nata, vocês têm essa capacidade. Todos vocês têm senso de humor, e o senso de humor é a nota da inteligência. Eu nunca vi um burro bem-humorado, entendeu? Eu sempre vi a pessoa que é bem-humorada, ela é mais inteligente. Então, é dessa ansiedade do trabalho pronto que vocês devem evitar e começar a compartimentalizar, passo a passo, para chegar no determinado destino, para conseguir resolver um determinado problema, para superar uma determinada dificuldade, ou até uma tristeza. Isso vai acompanhar vocês a vida inteira. Vocês não têm que pensar em tudo pronto, tem que pensar em cada passo de cada vez e confiar no instinto de vocês. Esse é o primeiro ponto. Por que vocês não se sentem prontos? Porque vocês nunca estarão prontos. Segundo ponto, que é um pouco mais complexo, ele se refere à postura diante desses medos e à formação dessa nova sociedade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos. O professor Ubaldo é jovem há mais tempo do que eu, já viveu bastante, mas eu tenho certeza absoluta que nós nunca vivemos isso, professor Pilate. Nós nunca vivemos o que nós estamos passando hoje. Nós estamos passando por um nível de intolerância tão agudo, tão gigantesco, que a gente não está percebendo essa pequena perversão que é a intolerância, só se alimenta da intolerância. E quanto mais houver, maior será.
ela se alimenta disso. E a gente não compreende isso. A gente tenta, é uma coisa engraçada, eu vejo isso principalmente na geração de vocês, dentro dessa ansiedade que eu falei no item anterior, essa ansiedade de convencer, né? A Manuela Tomasi tentou me convencer aí no baile de vocês 254 vezes. Eu tive que dizer não a ela. Foi uma das maiores demonstrações de teimosia que eu já vi na minha vida. As pessoas tentam convencer as outras. Só que elas ultrapassam qualquer limite do razoável e, de repente, quando você vê, você já se tornou intolerante. Quando você vê, você já está xingando. Quando você vê, você já está perdendo a calma. A gente precisa entender, nesse segundo ponto, meus queridos afilhados, uma coisa muito simples. Você não converte infiel e nem precisa pregar para convertido. Santo Agostinho. O padre Antônio Vieira, numa de suas silvas, acho que é na oração do Espírito Santo, ele citando Santo Agostinho, ele traz uma passagem que é sensacional, porque mostra o senso de humor dele lá, no meio da perseguição que ele sofria, e ele disse o seguinte: senhores, nem Jesus Cristo conseguiu convencer muita gente. Ele convenceu ali 12 apóstolos, um ainda traiu, e mais meia dúzia. E a intolerância foi lá e crucificou ele. E era Jesus, caramba! Como é que vocês vão querer convencer as pessoas com argumentos racionais, se já não há mais racionalidade? Então você argumenta, aprendam a argumentar até um certo limite, e depois simplesmente parem e tolerem. Porque qualquer ultrapassagem desse limite implicará em intolerância. Intolerância de dois tipos que vocês vão enfrentar. As intolerâncias pessoais e até mesmo intolerâncias institucionais. A intolerância institucional nos tirou Cancelier. A intolerância institucional persegue, tutela, não compreende livre manifestação de pensamento, não tolera, odeia, persegue e não se cansa de se utilizar do sistema para caçar livre pensamento. E as intolerâncias pessoais, onde vocês podem se desgastar no pior, que é o nome e que é o conhecimento. Nada tira de um profissional do direito nome e conhecimento. Ninguém tira. Por isso que é tão fundamental que vocês compreendam que convencimento tem limite. Num tribunal, tem limite numa polícia, tem limite numa discussão acadêmica, tem limite em onde vocês desejarem. Por quê? Porque você sabe até onde dá para tentar convencer. E qualquer ultrapassagem desse limite, vocês perdem o nome e abrem mão do conhecimento. Aquilo que ninguém pode tirar de vocês. Só vocês mesmos. Então, meus queridos, a conclusão muito simples. Por que vocês têm medo? Vocês têm medo porque vocês não se sentem preparados. Mas como assim? Eu nunca estarei preparado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tolerar, você tem que argumentar, você tem que se posicionar e, principalmente, aprender um conceito simples. A culpa é sempre nossa. A culpa não é dos outros. Cada passo da carreira de vocês, que vocês derem, certo, errado, bonito ou feio, a culpa é de quem? De vocês. A culpa é sempre nossa. Sartre ironizava esse conceito dizendo que l'enfer c'est les autres, o inferno são os outros. Como se a gente pudesse, como se a culpa é nossa, então a gente coloca ela em quem a gente quiser. Só que não é assim. A culpa é nossa, no erro e no acerto. E se você ultrapassa um determinado limite de intolerância,
A culpa é tua que mordeu a isca, desgraçado. Não mordam a droga da isca. Por quê? Porque eu tenho interlocutor, quando perde argumento, o que ele faz? Joga a isca. Uma isca pessoal. E nessa hora, a única coisa que vocês têm que lembrar é nome e conhecimento, e não vaidade. Porque só o vaidoso morde a droga da isca. Então, o que nós temos que entender dentro desse segundo conceito? Assumindo a sua própria parcela de culpa. Primeiro, vocês aprendem e crescem. Se vocês não assumirem a sua parcela de culpa e colocarem ela no outro, vocês não aprendem e diminuem. Então, segundo ponto, muito tranquilo, ok? Vocês não coloquem a culpa em ninguém e qualquer situação de intolerância não mordam a isca, porque tudo será aprendizado. Simples assim, pessoal e institucional. Terceiro e último ponto, já estou terminando, é uma página só. E como é que se constrói a vida? Nessa sociedade que nós estamos vivendo, construir a vida, né? Hoje, com essas redes sociais, a gente fica com a impressão que as pessoas comem na vitrine. É uma coisa engraçada. Né? Vocês se imaginam comendo, vocês se imaginam surfando, vocês se imaginam voando, vocês se imaginam, mas a vida real não é isso. A vida real não nos traz isso. O que acontece? Primeiro, que é uma lição dura, nunca vi ninguém chegar a um sucesso sem bater no fundo. Está bem claro isso para vocês, porque vocês vão ter que resistir. E eu já expliquei para vocês que vocês não estão preparados. Mas isso não quer dizer que vocês não sejam vocacionados. Vocês vivem da diversidade. Lembram do que eu falei? O cara da matemática foi para onde? Foi para a engenharia. O cara da biologia, que falava mitocôndria, complexo de Golgi e respiração celular, ele foi para onde? Ele está lá, onde ele gosta. Vocês são a diversidade. E da diversidade a gente tira a unicidade. Simples assim. E aí é que vocês tiram a força, porque vocês têm o senso comum mais apurado pela lei, pela hermenêutica, pela filosofia, por todas as teorias maravilhosas, pelo conceito de direito humano e principalmente por esse último que eu peço para vocês, tolerância. Bate-se no fundo e segue-se em frente. Lembra do que eu falei? Corrente de aprendizado. A derrota que ensina não é vitória. Não é vitória. E aí, o que acontece? Vocês têm uma visão de estética onde você soterra a simplicidade em toneladas de vaidade. Então, o sujeito que vai fazer um prato de comida, né? Eu tinha uma falecida sogra que fazia isso. Ela mexia na receita de pudim de leite. Não se mexe na receita de pudim de leite. Entendeu? Ela botava laranja, era uma coisa assim, botava pão, sei lá o que ela fazia com a droga do pudim. Entendeu? Por quê? Porque ela colocava o dedo dela, era a vaidade dela, numa coisa simples. A vida só vale a pena pelas coisas simples. E essas coisas simples é que vocês vão tirar essa capacidade de não ter a vaidade como má conselheira. Não há rigorosamente o pecado que o diabo mais goste do que a vaidade. É aí que ele pega. É aí que a isca morde. É aí que vocês se perdem. Pura e simples vaidade. Não confundam vaidade com orgulho sadio. Vocês hoje têm um sadio orgulho de terem completado essa fase. Agora é seguir à frente. Como é que vocês seguem à frente? Vocês vão simplesmente ter decepções, vocês vão ter alegrias muito mais raras do que as decepções nesse primeiro momento. Outro dia eu encontrei um menino saindo do tribunal, foi teu aluno, Baldo.
Ele estava numa felicidade que, meu Deus do céu, ele não se continha em si. Ele tinha ganho a primeira liminar dele. E realmente é uma alegria gigantesca. Ele tinha salvo alguns empregos, ele tinha mantido uma empresa aberta, ele estava feliz com a função dele como advogado. E ele estava quase à beira do descontrole, de tão feliz. Ele queria encher a cara, ele já queria, né? E aí eu segurei ele na porta do tribunal, olhei para ele e falei assim: memoriza isso, memoriza essa sensação, memoriza esse frio na barriga, memoriza o medo que você teve antes de conseguir, memoriza a felicidade, porque era tanta que você nem desceu de elevador, você desceu de escada, correndo. Por quê? Porque você vai precisar dessa lembrança quando você não conseguir eliminar, quando você não passar no concurso. E vocês vão precisar lembrar desse momento aqui, que é o momento de sadio orgulho. Essas lembranças são fundamentais para o sucesso de vocês, lembrando dos 2 primeiros pontos, sobre não colocar a culpa em ninguém, aprendizado, e simplesmente, e acima de tudo, entender a sua real dimensão, e que vocês nunca estarão realmente prontos para tudo. Todas essas lembranças têm que ficar claras, têm que estar perenes na cabeça de vocês, porque senão o destino de vocês simplesmente se esvai e vocês se desviam. E essas lembranças se perdem no tempo, como diria um diretor de cinema, se perdem no tempo como lágrimas na chuva. Eu amo vocês. Muito obrigado.